Fala, meu amigo, beleza? Bater um papo aí, papo de brother. O nome ficou bom, né? Ficou legal, cara. Papo de brother. Eu gostei, eu gostei. Aquilo que a gente tem É, cara, recebido de Cristo, a gente tem que repassar para o tem que próximo, né? repassar. E Então, é esse. legal, Rafa, essa parada, sabe? Porque a gente vai aprendendo, né? Que quanto mais a gente recebe, mais a gente. Quer dizer, na verdade, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, né? Então, Exatamente. a conexão vertical, ela funciona se a horizontal também estiver funcionando. Se eu só segurar aqui e reter comigo, não volta, não. Fica parado, fica aquela parada guardada, né? Então, a gente tem Sim, que sim. transbordar na vida das pessoas, não é isso? Sim, sim, é verdade. Cara, Legal. eu queria que você se apresentasse aí para a galera que tá chegando aí, quem não te conhece, né? Mas eu queria que você se apresentasse aí. Quem é você? Quem é o Diogo? Ó, então, para a galera que tá chegando aí, a galera nova, meu nome é Diogo, né? Sou amigo do Rafael há muitos anos, tempo da escola, né? Eu tenho dois filhos, que é o Gustavo e a Laroca, né? O Guga e a Laroca, e eu sou casado com a Jéssica Pontinelli. A gente juntos, nós temos mais de 13 anos de vida juntos aí, né? Então, a gente vem construindo uma estrutura para tentar compartilhar tudo aquilo que a gente está aprendendo, compartilhar com outras pessoas, né? E eu saí, larguei o emprego, larguei não. Deus me abençoou e falou assim: ó, você está liberado para sair do teu emprego para cumprir teu propósito aqui nessa terra. E aí eu fui lá e tomei coragem, conectado com ele, é claro, tomei coragem de, através desse trabalho, entender que isso ia funcionar para a gente resgatar famílias para o reino, né? Então, isso que é o Legal, mais cara. bacana, né? E o legal é que nas mentorias que a gente faz questão de mostrar para as pessoas que o espiritual tem que estar alinhado com o mental, com o emocional e com o físico, né? Então tudo tem que estar alinhado, uma Sim, questão sim. horizontal ali para que a gente se saia muito melhor na nossa vida. Então, basicamente foi essa a estrutura. Então, a gente encoraja as pessoas ali para que elas possam lidar com um pouco com alguns desafios da vida, né? E aí falando sobre a parte emocional, falando sobre a parte mental, né? E financeira também, né? Então, a gente monta essa estrutura toda para encorajar as pessoas a fazer uma coisa melhor pela vida delas. É mais ou menos essa estrutura toda aí. Pô, legal, legal, legal. Inclusive, vou participar aí de uma mentoria aí, né? Vamos combinar. Cara, e Não, como é que tem legal, vamos. sido? Como é que, me fala aí, como é que tem sido esses dias de isolamento aí com a tua família? Eu sei que vocês pegaram Covid, né? Olha só, com relação a essa parada toda que está acontecendo, primeiro que era tudo aquilo que eu sempre quis, né? Trabalhar de casa, estar perto da família, ter mais tempo com a família, fazer uma parada diferente, né? Eu já fiquei Ah, trabalhando 10 anos em distrito, saca? Em empresa. Eu falei, não, cara, eu quero acabar com isso, eu quero estar perto da família. a pessoa não vive, né? Ah, Só pô, trabalha, só não trabalha. vive no que é, né? E para mim era o meu sonho trabalhar em casa, trabalhar com a família e tal, trabalhar com a Jéssica, que é minha esposa. A gente tem um projeto de vida a longo prazo aí, né? Não só como casamento, mas também como propósito de Deus. Isso era um sonho. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Só que o segundo ponto é um puta desafio, brother. Porque você passa o dia inteiro dentro de casa com a galera toda, e família, a gente sabe que não é só amor, mil maravilhas e tal. Tem os nossos desafios internos. Então, Sim, a família, Deus usa a família para que a gente também se conheça, a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender, né? Então, tem sido um sonho e um desafio para que eu também entenda tudo aquilo que eu preciso me curar. E a minha família me cura de muita coisa, alinhado com Deus, ela me cura de muita coisa, mas também ela me desafia a me curar, pô, senão eu não saio da minha zona de conforto, né? sim, sim. Cara, graças a Deus também eu tive o privilégio de estar trabalhando em casa, cara. Eu fui demitido Uhum, do emprego durante a pandemia e três entendi. meses depois, a mesma empresa que me demitiu me contratou, mas para trabalhar em casa. Cara, eu fiquei muito feliz e eu tenho acompanhado o crescimento da minha filha, né? É, Pô, e isso para mim, cara, não tem dinheiro que pague, cara. É muito bom estar próximo da minha filha, fazer com que eu possa participar, né? Sei lá, uhum, das escolhas dela, sabe? Assim, tá preocupado com ela, o que ela tá comendo, o que ela tá fazendo, o que ela tá brincando. Dá até aham. tempo de parar um pouquinho, né? E ir lá brincar um pouquinho com ela, né? E ela gosta, né? Ela gosta e ela sente até Então, falta quando eu não tô.
Quando eu saio assim, dou uma saída lá. Não é isso, cara. Então imagina que a gente está. Imagina só, se a galera toda tivesse a oportunidade de trabalhar em casa, é claro, tem que ter um equilíbrio, né? Mas Sim, também sim. ver a criança crescer, os filhos crescer e ter a oportunidade de desenvolver com eles isso, cara. Quem que não gostaria de fazer esse trem? Sim, 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 sim. A gente desistir da nossa profissão para se dedicar aos filhos, né, é algo ruim. Não é algo ruim, cara. Não é, não, nunca vai ser algo ruim, Não. né? Eu costumo falar para todo mundo, inclusive para minha família, né? Eu costumo falar assim, cara, eu prefiro ser um fracassado profissionalmente do que eu ser um fracassado como um pai ou como um esposo, Uhum. sabe? Ou como um cristão, entendeu? Eu prefiro ser fracassado Então, profissionalmente. Por quê? Porque eu vi o meu pai o tempo todo correndo atrás de ser reconhecido pela empresa onde ele trabalhava. E isso acabou com que uhum. ele perdeu a família, né? Ele saiu, Olha só. ele se desgastou e infelizmente ele foi embora, quebrou uma família, né? Eu falei, não, cara, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. E eu prefiro ser um fracassado profissional que eu ser um fracassado como pai. Olha só, tem uma frase que é muito bacana, isso que eu até lembrei, ó. Tem uma frase de uma música do Reverb que ele fala assim: eu não quero ser alguém na vida, eu prefiro fazer a diferença na vida de alguém. Olha só a parada, né? Nossa. E muitas vezes isso é na vida da nossa própria família, mano. Sim, Na sim, vida da sim. nossa própria família, né? E a gente tem que fazer diferença na vida da nossa família, mano. E quando a gente faz diferença na vida da nossa família, a gente também faz diferença na nossa vida, brother. Isso que é mais doido. Não, sim, sim. A nossa vida faz Faz sentido. total, cara. Parou um gatilho em mim, meu irmão. Eu falei, brother, eu precisava desbloquear isso em mim, aí aconteceu. Doideira. Diogo, eu sei, Vamos. eu te acompanho aí que tu tem lido bastante a Bíblia, eu posso falar que você é um recém-convertido, né? Tá no caminho aí de Cristo. Mas É sempre. para um recém-convertido, você tem tido muitas revelações, Deus tem falado bastante contigo, pelo simples fato porque você tem buscado a Deus, né? Você tem Uhum. se dedicado nos devocionais. Cara, eu acho isso um máximo, porque me incentiva a não baixar o meu nível, entendeu? Cara, não posso dar mole. Sabe assim, mas Não é no pode, né? bom sentido, sabe? Eu não posso Uhum. dar mole, eu tenho Não. que, eu tenho que buscar também, cara. Olha, o Diogo tá aí também, tá aprendendo com Deus e Deus tá revelando as coisas para Uhum. ele, sabe? Eu acho que a gente tem que Sim. ter esse feeling, sabe? Para que a gente possa crescer espiritualmente. E assim, uma pergunta que eu quero te falar é o que nessas tuas leituras, né? O que tu tem aprendido quando você tem se debruçado ao ler a Bíblia? O que tem mexido contigo? O que mudou em ti em relação ao pessoal, a marido e a pai? Rafa, essa é uma pergunta sensacional, sensacional. Eu estou até todo arrepiado aqui. Tem uma parada que é muito interessante que eu estava fazendo uma leitura e eu descobri. Olha só a doideira. As crianças, olha só, vê se faz sentido para vocês, tá? Crianças que não tiveram uma aceitação, na verdade, uma confirmação, tinham dúvidas sobre a sua aceitação quanto aos seus pais, se tornaram crianças ansiosas, adultos ansiosos. Uhum. Isso influencia na ansiedade que a gente sente hoje, saca? Então, isso tudo vem lá de trás. Se a gente foi inseguro quanto à nossa aceitação dos pais, significa que a gente foi trazendo uma ansiedade até hoje, cara. Então, vê se isso faz sentido para vocês, porque para mim fez total sentido quando eu descobri isso, tá? Sim, faz sentido. E aí, Olha o só, que que tem mudado na tua vida, cara? o primeiro ponto, né? O Espírito Santo tem conduzido a mim e a minha família para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus. Isso foi muito doideira, tá? E a parada aconteceu de maneira muito natural, não foi nada forçado, né? Então, as pessoas que passaram pela nossa vida foram plantando sementes e eu enxergava que aquilo ali era o Espírito Santo falando com a gente foi se aproximando, né? E aí até que chegou um ponto que assistimos alguns estudos, algumas lives, alguns cursos, e a gente falou, caraca, meu irmão, é Deus falando com a gente, não pode ser outra coisa, não tem como ser outra coisa. Aí a gente se afastou de religião para que a gente pudesse se conectar com Deus e aí a gente voltasse para dentro de uma igreja. Olha só a parada. E nesse processo todo eu encontrei 4 coisas que faz total sentido, e aí vê se faz sentido para você, Rafa, e aí para a galera que está assistindo também. A primeira coisa que eu acho muito louca é a aproximação, a forma com que o Espírito Santo aproxima a gente de Deus, né? A gente se Sim. aproxima de Deus através do Espírito Santo. Então, ele vai mostrando para a gente algumas situações
dando algumas mensagens, alguns sinais, e a gente vai falando, caraca, meu irmão, o que é isso que está acontecendo aqui? E aí a gente vai querendo se aproximar mais. E só que aí vem o segundo passo. E o segundo passo é quando a gente começa a ter algumas experiências. E essas experiências a gente entra primeiro no processo de arrependimento e limpeza. Porque não tem como se aproximar de Deus sem se limpar Sim. e sem se arrepender. Não tem. Nossa. Se a gente continuar sem se arrepender dos pecados, não sei o quê, não tem como se aproximar e se fortalecer com Deus. Não tem. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é relacionamento. Aí a gente começa a fortalecer um relacionamento de intimidade, que é uma parada diferente. Não é só a questão de se conectar, é a questão de ter um relacionamento. E aprender tudo aquilo que Deus vai falando pra gente, a gente vai aprendendo. Terceiro passo. E o quarto passo, mais doideira, é quando a gente começa a compartilhar, a canalizar de forma vertical para horizontal. E aí que é a parada que fica muito legal. Porque melhor do que receber é aquele que dá, mano. Nossa, é isso aí. É isso mesmo. Não é isso? Então, esses 4 pontos aí, e isso me ajudou a ir construindo uma estrutura para me tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, e enfim. E aí vai essa doideira toda aí. Cara, isso tem transformado também isso na minha vida diária, né? A leitura da Bíblia, ela tem me transformado todos os dias, né? Porque todos os dias é um leão a ser vencido, né? A ser É o leão. morto, né? Então, é só a palavra de Deus, o Espírito Santo, que vai nos ajudar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ficar bem. Não, deixa eu ficar bem, deixa eu ficar mais tranquilo para me aproximar de Deus. E não é. Você precisa se aproximar de Deus para você ficar bem, para você receber o perdão de Deus, aquilo que você precisa, né? Para você ser livre. É isso aí. Ficar livre, né? A gente tem que... Não, é uma questão de falar da gente, quando a gente fica livre, e detalhe, Deus é tão criativo que, olha só, a gente só consegue sentir felicidade, anota essa, que isso é uma frase pesada, tá? A gente só consegue sentir felicidade quando a gente se torna livre, pô. Deus quer que a gente seja livre, pô. Cara, né? assim, e como é que tu era antes disso? Como é que era o Diogo antes de receber essa revelação? A gente tem, normalmente, 3 formas de aprender, né? A primeira delas é de forma visual, a segunda é ouvindo, e a terceira é impacto emocional. Normalmente, o impacto emocional, ele carrega uma pressão mais forte para aprender. Mas a visual e a que a gente ouve, mano, não tem jeito, a gente vai aprender, pô. Eu, por exemplo, passei a vida inteira vendo confusão do meu pai, briga da minha mãe, encrenca da minha mãe, crítica, mano, aquela parada doideira. Aí, quando chegou na adolescência, o que eu via? Eu via bebedeira, via pessoal fumando, via pessoal se agarrando, via só coisa boa, né? Então, são essas experiências que eu vim trazendo, pô. E isso era como eu era, pô. Não posso negar isso, era como eu era. Só que a questão eu tenho memórias de tudo isso. E eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa machista, uma pessoa que se achava, uma pessoa completamente diferente do que eu sou, porque Deus me transformou numa outra pessoa. Só que eu tenho memórias de tudo isso. Então, o que acontece é que eu tenho que estar todo momento, como os crentes falam, vigia, irmão, né? Toda hora eu tenho que ficar tomando cuidado, pô, para algumas coisas. Então, e aí tem uma parada que ontem a Jéssica até me falou, que, pô, eu peguei uma aula ontem com a Jéssica, pra ter uma ideia. Quando a mulher é parceira, a minha esposa, eu acho que ela deve estar aí, a Jéssica. Quando a mulher é parceira, o cara cresce junto com ela, porque ela arrasta o cara de qualquer jeito, mano. Não tem pra me correr, não, mano. Então tem que ter uma parceria. E ontem a Jéssica me deu uma aula sobre patriarcado. A questão do patriarcado, quando Deus criou essa parada de patriarcado, dizendo que o homem era o cabeça lá para liderar e tal, não sei o quê, o dele é perfeito. Só que aí veio o homem e tentou reconstruir um patriarcado. E aí desmembrou tudo, ficou uma parada horrível. E aí deu essa merda que tá dando hoje, que é machismo, é crítica, é feminismo querendo tomar o lugar do homem. É uma parada muito doida, pô. Só que aí quando o cara volta pro patriarcado, o cara tem que entender que o homem, ele é o líder, mas não significa que ele tem que fazer qualquer coisa com a família dele, qualquer coisa com a esposa dele. E é essa parada que tá quebrada hoje, né? E isso complica para feminista, por exemplo, entender, porque ela não quer ser submissa ao homem. Mas só que o homem que não entende a questão do submisso, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, pô. Sim, e aí sim. quebra as situações, né, cara? Então, Sim. o homem, ele tem que entender a posição dele de líder,
mas que ele também tem que respeitar, proteger, dar a vida dele pela esposa, pela família, ele tem que se acabar, mano. Sim, Essa é a exatamente. parada. Não é o cara querer acabar a esposa, acabar a família, o cara tem que se acabar por isso, pô. É Essa que é a verdade. doideira, E não é olha, verdade? é Então, verdade. E olha, eu vou te falar, para uma mulher ter essa visão de patriarcado, cara, a Jéssica foi iluminada aí por Deus para te dar essa meu aula irmão, aí. Porque vou quase te ninguém falar. aceita hoje em dia isso, né? Na verdade, não é nem que aceita, é não entende e não quer entender, né? E É, assim, o próprio homem também não quer entender. A palavra de Deus fala que o Paulo, né, na próprio verdade, homem. o próprio homem não quer entender. Aham, Paulo, ele fala assim, que ele fala, dá um conselho, né? Ame sua esposa como aham, Cristo amou a igreja, né? Dando a sua vida por ela. Ou seja, é muito forte. sim, Jesus, ele morreu pela igreja. Jesus, ele se sacrificou pela igreja. Então, o homem, é a função do homem, se sacrificar pela sua família, pela sua esposa. Só que hoje em dia ninguém quer, né? O homem não quer, né? Não quer entender ninguém, isso, né? Ele quer ser servido, exatamente. ele quer ser mimado, ele quer Esse viver mimado. E aí é uma dor, né? Aí é uma dor, né, Rafa? Porque o homem, por exemplo, ele não foi, por exemplo, não recebeu o amor da mãe, não recebeu o carinho da mãe, e aí ele traz essa dor da infância para a vida de casado, pô. Aí o que sim, acontece? Ele quer cobrar da esposa um amor que ele não recebeu da mãe. Mano, aí a sim. porrada aqui, ó, vai embaçar, brother. Eu conheci um rapaz, um amigo meu, né? E ele foi muito pobre. E ele sempre queria ter uns videogame, tênis, roupa, carro, sabe? Ele sempre queria. Todo homem, né? Todo homem, todo menino gosta disso, né? Carro, bola, videogame. E Uhum. quando ele cresceu e começou a ganhar dinheiro, o que ele fez? Ele comprou o videogame mais top, ele comprou o carro mais top, ele andava bem na beca, né? Que a gente fala aqui na beca. Aham. E só que ele esqueceu de viver a vida dele de adulto, que ele era casado, que ele tinha filho, os compromissos Putz, dele, né, como homem, ele esqueceu, ele queria viver, ele queria resgatar a infância dele que ele não teve a no, infância, pô. na carcaça de homem, né? E, lógico, Aham. o estrago foi enorme, porque ele achou que ele estava certo, ele queria viver a vida dele, e acabou se separando da mulher, enfim, largando a filha. Enfim, isso é péssimo, né? Isso é não entender, não amadurecer. É você viver Não uma amadurecer, eterna pô. infância, né? Eu já atendi Nossa, horrível isso aí. algumas pessoas que o cara, ele não aceita que, por exemplo, olha só, o cara não aceita que a esposa dele, por exemplo, não lave a louça porque a mãe dele lavava para ele, pô. Sim. Olha o Tem tamanho de da tudo. parada, sabe? Tem de tudo nesse mundo. Pô, não é? Então, Olha, eu para vou, ter eu uma vou, ideia, cara, pode falar. eu abri uma caixa de perguntas no Instagram aí, e falaram assim: quem é a pessoa mais importante para você? E eu coloquei a foto da minha esposa, eu coloquei, cara, que ela é a pessoa mais importante para mim. E aí começaram a questionar, cara, por que a tua mulher é mais importante, mais a tua mãe e a tua filha? Eu falei, cara, a minha mãe, ela é importante, a minha filha é super importante, mas a minha mãe, cara, quando eu era solteiro, ela era a pessoa mais importante, mas eu casei e a minha mulher é a pessoa mais importante hoje. Ah, mas a tua filha, cara, a minha filha, ela é muito importante, eu amo demais, mas ela vai crescer, ela vai se desenvolver, se Deus quiser, vai ser uma mulher honrada, vai ter a sua profissão, e ela vai embora, vai casar, vai embora com o seu Vai, marido, pô. e eu vou ficar com a minha mulher vai ficar comigo. Então, eu tenho que tratá-la como uma pessoa mais importante. E só que Uhum. isso é ofensivo para os homens hoje em dia. Isso é muito ofensivo até para as mulheres, né? As mulheres Cara, também não conseguem virar essa chave aí. e eu vou te contar uma história. Você falou aí sobre essa questão. Aproveitando esse gancho, uma vez eu mandei uma mensagem para minha mãe, igualzinho eu mandei para várias pessoas da minha família. E a minha mãe quase me briga. E ela falou bem assim: por que tu me manda desse jeito? Eu falei: por acaso você é especial? Ela falou: sim. Eu falei: não, não é. Cara, quase dá uma confusão enorme, mas tudo bem. Assim, como você falou, a gente ama a mãe, ama o pai, ama a filha, ama a esposa, ama todo. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, para você, a tua esposa é a pessoa mais importante. Para mim, a minha esposa também é muito importante. Pô, não tem condições de eu colocar outra pessoa na frente Não dela, porque tem? senão eu, eu furo a fila, pô.
tô furando a fila, pô, não tem jeito, né? E aí, só para completar uma parada sobre o antes e o depois, tem uma parada que é muito louca, que por exemplo, para o homem, como trata a esposa. Olha só, essa parada é muito pesada, é pesada demais, e quando eu falo, muita gente sai da live e fica chateado porque toca no fundo do baú, tá? Isso é relacionado a como o homem trata a mulher. Como a gente viveu a juventude, meus amigos, ele tratava a mulher como objeto. Tratava como objeto, sabe por quê? Porque, primeiro, pornografia. A pornografia é uma parada muito pesada, pô. E o homem, quando ele não se liberta da pornografia, o que acontece? Ele quer trazer situações da pornografia para dentro do casamento, pô. Sim, aí a parada, ó. Só que enquanto o cara não entender que ele tem que ter maturidade para quebrar esse vínculo, o cara não consegue trazer isso para dentro da família de forma saudável. Pô. Lembrando aqui, voltando, né, da pessoa mais importante, não quer dizer que também que eu vou deixar de tratar bem minha mãe, ou não, sabe? Largar ela, ou largar minha filha de lado. Não, eu vou tratar bem, igual amar, como eu sempre amei. Mas esse sentido de você preservar pela vida da sua esposa, porque fazendo isso eu cumpro o que Jesus pediu para mim fazer, que é cuidar da minha esposa, que é cuidar da minha família, entendeu? Só que, assim, é uma chave para você. Quem não entende tem que parar para pensar, ler e praticar. Quem você admira, assim? Quem é uma pessoa que você admira? Rafa, olha só, quando eu não estava alinhado com essa conexão com Deus, eu tinha várias pessoas que eu modelava, e até hoje eu ainda modelo, né? Então, por exemplo, eu conheci Joel J, que é um cara que tem uma oratória fantástica. Eu conheci Pablo Marçal, que era um cara que era muito louco, e ele tem uma questão ligada com Deus, que eu acho muito bacana. Tem outros caras também, por exemplo, qual é o nome do outro cara? O Theo Hayashi, que eu acho que é muito legal. Ele é descolado falando, e ele fala sobre a parte de relacionamento com Deus e tal. Só que aí depois eu comecei a ler a Bíblia, fui me conectando com Deus, fui me conectando com Jesus, e eu falei, caraca, meu irmão, Jesus é sinistro, brother. Você é louco? Não tem cara melhor que ele, não, mano. Então, é conectar com a fonte, né, mano? Então, conexão é com a fonte, e o cara e ele é o maior exemplo que a gente tem que ter, né? É claro que tem algumas pessoas aqui que têm maior facilidade de conexão e tal, que a gente vê aqui direto e tal, e isso ajuda também a gente ter uma clareza. Mas não tem ninguém não para barrar, né? Não tem, pô. A disputa é injusta, né? Disputa injustíssima. Cara, eu queria que tu deixasse uma mensagem pra galera que nos acompanhou até agora, né? Tem uma galera que ficou desde o início até o final. Isso é bacana. Contigo Olha aí. só, galera. Deixa eu vou mandar alguns recados, vou construir alguma coisa aqui com o Rafa, mas a ideia é muito interessante depois que a gente vai aprendendo a se conectar com Deus, porque eu aprendi isso vendo a minha filha me conectando com Deus, e ele foi me explicando isso de uma maneira na prática. A minha filha, a bicha é sinistra, mano. Ela tem 3 anos, o nome dela é Lara. A bicha é sinistra, mano. E aí, cara, toda vez ela toca o terror aqui em casa, eu falo, caraca, meu irmão. E aí, quando ela faz alguma coisa errada, eu tenho que repreender o que ela faz de errado. E aí, quando eu repreendo, antes eu falava muito que era para ela reforçar isso nela, agora eu falo um pouco menos, mas a ideia é, filha, eu repreendo e eu preciso ajustar porque eu não gosto do que você faz, do que você está fazendo, as tuas atitudes, pô. Mas eu amo você. O que significa isso? O que Deus estava querendo dizer? Sempre quis dizer é que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, cara. Ele ama a pessoa, pô. Ele sempre vai amar a pessoa, independente dos erros que você cometeu. A questão é que você tem que se arrepender da parada para poder vir para cá, para perto dele, porque senão você enfraquece. Você enfraquece essa conexão com Deus. O pecado enfraquece a conexão com Deus. Então a gente precisa estar sempre liberto disso. Então, acho que a parada mais... E aí tem eu acho que Davi falou, o pecado drenava a força de Davi, cara. E a parada a gente tem que estar ligado exatamente nisso, né? Quanto mais a gente comete erros, atitudes que são indevidas, que são erradas no sentido de olhar para Deus, mais a gente se afasta dele, porque quando a gente for se conectar com ele, a gente vai ficar, caraca, eu acho que ele vai me tacar o porrada aqui, eu tô com medo de se aproximar de novo e tal, e eu não vou. E aí a gente não se aproxima de forma íntegra com ele, saca? Então a gente precisa realmente seguir a linha para que ela
para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa conexão com Deus, eliminando o pecado da nossa vida, para que a gente possa seguir de maneira saudável, se conectando sempre com Deus. Eu acho que esse é o maior ponto. Pô, beleza. É isso aí. Obrigado aí, obrigado pelos ensinamentos aí, pelas chaves que tu soltou aí. Quem quiser te acompanhar, né? Tem teu Instagram aí, Diogo. Fala aí, Moto Diogo. 88. Isso, Moto É 88. Diogo, vou escrever aqui, ó. Diogo.mota88. Acompanho o Diogo aí, eu acompanho direto o Diogo aí. E tenho aprendido bastante A gente com tem que estar ele. trocando informações aí. Mas, Rafa, brigadão pelo convite também, tá? É, vamos montar outros tópicos para a gente bater esse papo, montar mais lives. Vai parar por aqui. Vai ter outras lives, Uhum. né? Vai ter outras lives. Vai. Então, a galera fica de olho aí, que a gente vai preparar essas lives aí com assuntos bem legais. Se a galera quiser dar dicas de assuntos, conteúdos que a gente possa compartilhar com vocês e a gente fazer novas lives sobre esse assunto, fica à vontade. Beleza? Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Obrigado, Diogo. E até a próxima aí.